Olá, meus caros amigos aqui do canal. Mais uma vez, nós estamos aqui juntos para levar para vocês mais conhecimento espírita e desejamos que nesse encontro de hoje possamos tratar do assunto, de Jesus e atualidade e também as questões de Miramês. Hoje conosco, a Flavinha vai estar fazendo uma apresentação da obra Jesus e Atualidade e também vai colocar alguns pontos do nosso querido Miramês. Quem foi, o que ele fez, a evolução dele, aqui, quando na sua passagem pelo planeta. E isso é muito interessante a gente saber. Então, nós, de uma forma paulatina, passo a passo, vamos estar comentando, vamos estar introduzindo esses assuntos, para que realmente a gente possa estar iniciando toda uma obra que seja útil a todos os que não ouvem nesse momento, ou talvez mais tarde. Lembramos que esse programa ele é gravado e todas as sextas-feiras ou sábados, mais tardar pela manhã, esse programa, este vídeo é postado. Tá? Então agora, com muito carinho, com muita paz, vamos cerrar os nossos olhos, vamos elevar o nosso pensamento até o nosso Mestre Jesus, que neste clima de paz e de harmonia, possamos, Senhor, podermos nos concentrar nessa atividade de hoje, para que possamos ofertar o nosso melhor a quem nos ouve, e que para nós também é uma eterna gratificação estar aqui contigo, que neste clima de paz e de harmonia, junto com os nossos mentores queridos, possamos poder fazer um programa com muita paz, conhecimento, para o entendimento de vários corações. Que assim seja, graças a Deus. Então, agora eu passo a palavra para a nossa Flavinha, que ela vai estar fazendo a apresentação. É contigo, Flavinha. Muito obrigada, Jimmy. Aí você vai apresentar o PowerPoint para mim? Sim, vou sim. Já vou colocar. Aí eu vou te falando para passar para frente. Tá. Então, nós vamos começar conhecendo um pouco sobre o Miramês, porque a gente vai falar dos estudos dele, então vamos conhecer um pouco quem foi o Miramês, né? Então, pode passar, Jimmy. Então, aqui tem um retrato dele, da biografia que eu pesquisei. Então, tem uma referência aqui, ele tinha o cabelo mais loiro, um pouco encaracolado, olhos claros, era de pele bastante clara. Então, este é um possível retrato dele. E aí, o nome dele, Fernando Miramês de Olivídio, o nome dele. E foi o guia espiritual do médium João Nunes Maia, que daí a gente conhece alguns livros com os dois aí. Ele era espanhol, então, a serviço do rei da Espanha, pisou nas terras brasileiras para nunca mais sair, porque ele amou, parecia que era algo que ele queria muito, era estar no Brasil. E ele, por querer muito, ele foi estudar como foi a colonização, ele estudou as descobertas primeiro do Cristóvão Colombo, do Pedro Álvares Cabral, ele tinha muito interesse pela história do povo e nas nações, e ele queria conhecer essa santa terra, a terra de Santa Cruz que tanto falavam. E aí, eu não coloquei toda a biografia dele aqui por escrito, que era muito extensa, então eu pincelei algumas coisas aqui e eu vou contando para vocês. O rei Filipe IV, que completou o desejo do Miramês para vir para o Brasil. Só que ele dizia que assim, que ele apresentava algumas deficiências a corrigir. E é muito legal que o texto traz assim. Quais eram as deficiências? Ele era avesso às guerras, repudiava a violência e defendia os direitos dos povos, e principalmente dos indivíduos.
Então, deficiências para o rei, porque era uma colônia, eles queriam dominar, e o Miramês estava muito mais a favor do povo nativo aqui. Tanto que nós temos aqui, ó, na terceira linha, que ele doa todos os bens da sua terra natal e vem se tornar protetor dos índios, dos negros, e era considerado e chamado por todos por pai branco. E aí ele veio com a missão, né, já que o rei estava mandando ele para cá, com a missão de posse de terras. Ele ia governar algumas terras aí para o rei. E foi assim que ele percebeu a oportunidade de vir. Em 1649, ele desembarca no Maranhão. E aqui ele tinha que transmitir cartas para a Espanha, relatando o que ele estava vendo, o que ele estava conhecendo, mas ele sempre omitia as notícias que pudessem prejudicar o povo daqui. Então, sempre muito mais a favor, apesar de estar a trabalho do rei, a trabalho da Espanha, ele ainda era a favor do povo brasileiro e dos nativos mais ainda, dos índios e dos negros africanos que foram trazidos. E ele não sabia o idioma, ele se comunicava muito bem com gestos, intuição, e o povo nativo gostava muito dele, porque ele sempre estava tentando aliviar o sofrimento deles, pelas perseguições que eles passavam. Eles já se consideravam o pai branco como da família deles, assim, eles tinham esse carinho intenso por Miramês. E aconteceu de vamos voltar, vai voltar para a Espanha, não vai voltar, tem que voltar, sua terra natal é a Espanha. Ele não queria voltar, porque aí começou a vir intuições da seguinte mensagem para ele: vai, vende todos os teus bens, distribui-os entre os pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Era uma intuição, uma frase que vinha sempre na cabeça dele, que nada era mais era do que uma fala de Jesus, citada lá na parábola do mancebo rico, que está lá no Evangelho de Mateus, de Lucas, de Marcos. E foi o que ele fez. Ele vendeu tudo, denominou um conhecido, um amigo lá na Espanha para vender tudo. Vendeu e falou: manda o dinheiro, eu vou me ficar por aqui, eu não volto mais para a Espanha. O nome Pai Branco era que eles consideravam ele como um filho do sol, ou homem que veio da luz. E ele encontrou um caminho dentro da própria catequese, que estava tentando doutrinar o povo da época, um caminho como ele trabalhar mais próximo do povo, aprender a língua e auxiliar eles dos maus tratos que eles já vinham recebendo. Tanto que em 1680 ele conseguiu, depois de muito esforço, a promulgação da Lei de Proteção aos Índios. E, como um espírito de imenso amor, ele renunciou a maiores patamares de luz que ele tinha direito quando desencarnou. E, por merecimento, ele permanece ligado à nossa terra amada, aqui o Brasil, orientando o Centro Espírita Maria Nunes e outros trabalhos para o progresso da humanidade. E assim ele acompanha o acompanhou, né, o médium João Nunes Maia. Então, esse é um resuminho da vida de Miramês, para a gente entender esse carinho, esse amor, esse afeto que ele tem até hoje pelo Brasil, por essa pátria, coração do mundo, pátria do Evangelho, e ele tanto quis proteger o povo nativo, o povo dessas terras. E ele diz nos textos que ele desencarna assim, chorando, agradecido pela oportunidade de ter tido essa passagem pelo Brasil.
Essa é a biografia do Miramês. Jimmy, quer comentar alguma coisa? Não, eu não tenho nada a acrescentar, porque você já praticamente disse muita coisa até interessante, né, da questão do rei. Eu realmente achava que aqueles pontos eram deficientes para ele, né? É interessante, chama Não muita é atenção legal? a biografia dele. Tanto que o rei não o considerava tanto uma pessoa ideal para o trabalho que ele queria. Uhum. Porque ele era avesso a essas ideias de guerra, de perseguições, porque eram as ideias de colonizadores, né? Que eles queriam dominar. Mas mesmo assim ele teve essa oportunidade e veio. Então vamos para a nossa introdução agora, do Jesus e a atualidade. Vamos. Então, fazendo aí eu falo que é uma junção, um entrelaçamento das duas obras, dos dois estudos, tanto do Miramês estudando o Livro dos Espíritos, quanto os estudos da Joana, do Divaldo, na psicografia dele, sobre Jesus e a atualidade, a gente vai discorrer sobre a introdução deste livro hoje. Então vamos lá, Jimmy. Eu pontuei aqui algumas ideias gerais dessa introdução. Algumas eu coloquei por inteira que eram importantes. E inicialmente ele começa falando sobre o quanto o pensamento de Jesus é atual, que surpreende até os mais céticos, até aqueles mais ateus, religiosos. A gente vai ter essa fala mais para frente, que surpreende o quanto ele, lá 2000 anos atrás, se a gente lê a obra, o Evangelho em si de Jesus, a gente vê o quanto parece que, não, isso cabe certinho para o momento atual, isso cabe para o que a gente está passando agora. E era Jesus um grande conhecedor da psique, descobria as causas reais das aflições, então isso me fez lembrar de o quanto ele, no momento que a mulher encosta a mão, pega na sua roupa, quando ele está em passagem lá numa das cidades, e ele percebe que só esse ato dela ter feito com ele, ela já curou as feridas que ela precisava curar. E ele sabia das aflições dela, mesmo não a conhecendo. Então, ele enfrentava as questões com elevado critério de sabedoria. E é interessante que eu estudei faz pouco tempo os sermões, que existem 4 sermões que Jesus trouxe nos evangelhos. E eu vou falar para você, eu só conhecia o das bem-aventuranças, porque é o mais conhecido, está no Evangelho segundo o Espiritismo, e aí foi descobrir que tinham 4. E eu estudei naquele dia, para uma palestra, a dos 8 ais, que são 8 frases que começam. Ai, hipócritas, ignorantes, e aí ele vai discorrendo. E os ais desse sermão foi sobre ele alertar o povo sobre o que os escribas e os fariseus estavam tentando doutrinar a população, o povo, só que de uma forma equivocada, porque eles estavam tentando instigar a palavra de Deus, a palavra de Jesus, como uma normativa, como fanatismo. E aí que eu lembrei do sermão, porque ele enfrentava essas questões com elevado critério de sabedoria, e ele fez um sermão que ele anunciou para o povo, né? Foi lá falar o sermão para o povo, para alertá-los do que os escribas e os fariseus estavam fazendo com esse mesmo povo na época. E ainda lembrá-los da nossa responsabilidade pessoal. Então, no sermão ele lembra da responsabilidade de o que o fariseu e o escriba estavam fazendo com eles mesmos, né? Porque pregando daquela forma que eles estavam fazendo também, eles estavam se responsabilizando pelos atos deles. E
em todo momento, as passagens de Jesus, lembra de falar assim, ele sempre fala, olha, aquela passagem, tua fé te salvou. Porque eu não fui lá e fiz somente o milagre por fazer. Você acreditou que aquilo era possível. Então, tem uma responsabilidade pessoal sua naquele feito. Vamos para o próximo slide. Jimmy, quer comentar alguma coisa? Não, pode seguir, por favor. E aí, é interessante que a Joana, que faz essa introdução do livro, ela refere-se a 4 personalidades aí, que eu fui pesquisar quem eram eles, para entender um pouquinho, porque ela traz as ideias de cada um deles. Então, ela cita Roberto Assagioli, que é um psiquiatra italiano, pioneiro nos campos de psicologia humanística e transpessoal. Ele fundou o movimento psicológico conhecido como psicossíntese, que continua sendo desenvolvido nos dias de hoje por terapistas e psicólogos que praticam a técnica. Então, a Joana quer nos trazer que não foi... ela quis trazer essas reflexões sobre esses pensadores, esses teóricos na área da psique, que eles são após Jesus. E mesmo eles não acreditando em Jesus, porque pode ser que eles sejam até não religiosos, eles estão com ideias, trouxeram bem depois ideias, que nem no caso o Roberto Assagioli, nasceu em 1888. Ele traz ideias que são ideias, sim, que Jesus já tinha trazido lá atrás. Então, ela traz para nos mostrar o quanto ainda estudiosos, pesquisadores, filósofos, terapeutas, hoje, atualmente, utilizam ideias que Jesus já aplicava 2000 anos atrás. Então, no caso do Roberto Assagioli, ele penetrou nas causas das enfermidades, apoiando-se na realidade transpessoal do ser como fator desencadeante das mesmas. Então, eu sou causador da minha própria enfermidade. E Jesus já falava disso também. Depois ela cita Abraham Maslow, psicólogo americano, conhecido pela proposta hierarquia de necessidades. Ele era o mais velho de 7 irmãos de uma família judia do Brooklyn, lá em Nova York. Trabalhou no MIT, fundando o Centro de Pesquisa, Laboratório Nacional para Grupos Dinâmicos. E ele é de 1908, né? Nascido em 1908. E aí ela traz sobre qual é o estudo que ele trouxe. Descobriu a psicologia do ser e abriu espaço para o seu entendimento profundo em relação à psicogênese das enfermidades que deterioram a personalidade do homem. Então, mais uma vez ela fala, olha, estudiosos de agora estudando o ser com suas relações internas, suas relações genéticas, que podem levar a determinadas enfermidades que vão danificar o próprio homem, coisas que Jesus já falava lá atrás. Para o próximo, Jimmy. Aí ela traz mais um, o Grof, Stanislav Grof. Ele é de Praga, ele é de 1931, é mais recente. Ele vai relacionar a mente com o cérebro em seus estudos. E ele vai mais além, ele defronta o ser imortal como agente de inúmeras patologias. Todos eles vocês podem verificando. Ela traz o quanto o ser humano é portador de determinadas patologias, geneticamente ou não, ou que se autoprovoca determinadas situações. Porque a gente acaba emocionalmente, mentalmente, ocasionando determinadas doenças em nosso corpo mesmo. E, ao mesmo tempo, Jesus já falava, você pode se autocurar, você pode
se auto-melhorar. Basta você querer, basta você trabalhar essa questão sua. Vamos para o próximo, Jimmy. E aí ela fala de mais dois, Melanie Klein e Dr. Carl Johnson. Então, a Melanie, psicanalista austríaca, é classificada como uma psicoterapeuta pós-freudiana. Então, ela é pós-Freud, de 1882. E o Carl Johnson é de 1929. Ele era um oficial de saúde do condado de Jefferson, que lutou para expor os impactos na saúde dos cidadãos causados pela radiação proveniente da fábrica de Rock Flats. E o que eles falam na teoria deles? Eles propõem para os esquizofrênicos terapêuticas fundamentais no amor, na caridade, no perdão cristão, como as de maior eficácia, embora se reconheçam arreligiosos. Então, vejam bem, eles também usaram de ideias de Jesus, que é preconizando o amor, a caridade, o perdão, que vai ser o de maior eficácia no seu processo terapêutico. Então, pode seguir, Jimmy. Então, essas personalidades são atuais, mas não foge muito da ideia de que o Jesus já tinha trazido mesmo. E essa personalidade marcante de Jesus impressionava de forma indelével todos aqueles que o encontravam. Ele era marcante a sua ação diante de uma pessoa, diante de um povo, diante de um sermão. E ele sempre conclamava a Deus, demonstrando aos ouvintes em todos os seus passos, sempre relembrando os passos do Pai. Oferecia excelente oportunidade para o despertamento mental a respeito da vida. Extraordinário narrador de histórias. Os seus ensinamentos eternizaram-se, reconhecido como dos mais belos jamais anotados. Pode seguir, Tim. E aí, o próprio Sermão da Montanha, como eu citei, é considerado a carta magna dos direitos humanos, porque é um desafio de não violência, porque é aquela, bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados os mansos e pacíficos, sempre pregando a paz, a não violência, e também em defesa do próprio direito humano, direito de moradia nesse planeta, direito de ser filho de Deus, seguidor dos passos das teorias do Evangelho. Então, esse sermão é muito lindo, eu gosto bastante. Então, vamos seguindo. E não somente, porém, Jesus é atual pelas terapias de amor e pelos ensinamentos que propõe ao homem contemporâneo, mas também pelo exemplo de felicidade e exteriorização de paz que irradiava. Eu conheci, Jimmy, eu não sei se você já conheceu, tem um seriado que eu encontrei, ele é um aplicativo que a gente baixa, que é a história de Jesus. Chama Chosen. Eu vi uma temporada, saiu a segunda, mas eu ainda não assisti, porque é a história de Jesus quando ele começa a angariar os apóstolos, quando ele começa a chamá-los para o trabalho junto com ele. E a primeira temporada ele nem termina de chamar todo mundo. Daí ainda tem a segunda temporada. Lá naquele... Depois eu fui assistir um documentário sobre como eles montaram essa série, e lá tem exatamente isso, um exemplo de felicidade e exteriorização de paz que Jesus irradiava. Lá mostra essa personificação de Jesus como um ser feliz, tranquilo, irradiava paz, sempre na sua serena paz, tranquilo, conversando, angariando os apóstolos. É bem interessante como ele conquista Mateus para entrar com ele, ser seguidor dele, e o quanto Mateus também foi
sofreu preconceito por ser coletor de impostos, e aí nem todos viram com bons olhos ele seguir Jesus, mas mostra exatamente esse homem que fala aqui no texto da Joana. É muito interessante esse seriado. Então vamos seguir? Então, finalizando nossa introdução, que a Joana nos relata, ela coloca assim: enquanto as ambições desregradas conduzem as inteligências ao paroxismo e à alucinação da posse, da fama, da glória, das disputas cegas, ele ressurge na consciência moderna em plenitude, jovial e amigo, afortunado pela humanidade e a segurança íntima. A atualidade necessita urgentemente de Jesus descrucificado. Eu gosto muito desse Jesus descrucificado, porque eu não gosto da imagem de Jesus na cruz, como em muitos lugares usa esse símbolo, Jesus pregado na cruz. E a gente precisa lembrar de não esse Jesus em sofrimento que os homens o colocaram lá naquela cruz, mas um Jesus entre as pessoas, companheiro e terapeuta em atendimento de emergência, a fim de evitar-lhe a queda do abismo. Sempre com o povo, andando, orientando, explicando, narrando, contando histórias. Então, o livro vai nos trazer 20 situações contemporâneas com ocorrências cotidianas, buscando respostas para resultar em saúde, paz, felicidade. E vamos encontrar nesse livro respostas de algumas inquietações que a gente vai estudar aqui nos nossos vídeos, nas nossas apresentações. E a Joana faz essa introdução em fevereiro de 1989, esse livro dessa época. É isso, Jimmy, a minha parte, da nossa introdução do Jesus e a atualidade. Muito bem pontuado, né? Porque é uma ideia que quem vai nos acompanhar tem uma ideia de como que isso vai ser trabalhado entre uma questão da Joana de Ângeles e também das observações que o Miramês faz a cada pergunta do Livro dos Espíritos. E é importante fazer essa elucidação, por quê? Porque até hoje eu não vi um estudo que se desenvolva com esse tamanho, porque a Joana de Ângeles, ela traz muito a questão comportamental. E às vezes aqui nós vamos ter a oportunidade de poder trabalhar aquela visão de Miramês, que ele envolve o assunto do Livro dos Espíritos, junto com o Evangelho, e também ele menciona algumas passagens, né, dos evangelhos, dos 4 evangelhos que nós conhecemos, e ele cita algumas passagens que dão uma ideia mais ampla, e também, como você mesmo colocou, que Jesus é mais atual do que nunca, a pessoa poderá entender esse contexto da atualidade, né? Porque ela vai se colocar dentro dessa questão. É como você colocou, que é a questão do Maslow, dos outros também, que a Joana menciona, geralmente, assim, se dirige no sentido contrário, né? Porque esses psicólogos, psicanalistas, terapeutas, eles, pelo menos o que eu entendi, eles têm uma ideia. Então, essa ideia a gente vou simplificar. É como fosse o nosso sistema solar. Então, eu tenho todos os planetas, mas quem está lá na ponta é Plutão, né? É o planeta não, como é que é denominado hoje, né? Então, o Sol está no centro. E nós temos essas características. A parte externa nossa, ela é muito fria. Ainda nós precisamos nos conhecer. Então, essa atualidade que realmente é conhecida para se descobrir todo esse potencial que nós temos, para que em todos os lugares que nós tivermos, essa energia possa chegar a quem se aproxima.
E é isso que Jesus fazia com as pessoas. Então, quando elas se aproximavam dele, Sim, ele praticamente fazia o quê? Ele sentia a pessoa, a necessidade da pessoa, mas ele sabia respeitar tudo isso. Então, nós vamos entender por que Jesus hoje ele está mais interessado numa evolução moral do que muitos pensam que tem que ser numa questão tecnológica, material. Não. O interesse de Jesus é interesse moral. E essa moral são todas as ferramentas que nos são oferecidas através das literaturas do Divaldo, as literaturas do Chico. Né? Por exemplo, tem um exemplo assim, um exemplo bem simples que a gente pode entender isso. Né? O Chico estava andando pela rua, aí ele tropeçou e caiu. Aí o Emmanuel estava com ele. Aí o Emmanuel diz assim para ele, Chico, agradeça, Chico. Aí ele diz assim, mas por que eu tenho que agradecer? Né? Qual o motivo de eu ter esse agradecimento? sim. Aí ele fala o seguinte, não agradeça, Chico, agradeça. Mas por que eu tenho que agradecer? Chico, agradeça, Chico. Então, tá bom, pegou e fez o agradecimento. Agora levanta, Chico, então vamos comentar por que você tem que agradecer. Imagine só se você tivesse pronunciado uma palavra indevida. Praticamente você estaria o quê? Uma irritação, e através dessa irritação você estaria abrindo uma porta para as influências negativas de outros irmãos. E aí você assimilaria esse estado e praticamente você estaria se comprometendo. Então, quando você agradece, você fecha essa porta. Então, quer dizer, o que Jesus nos diz, esse é um exemplo, né? Mas isso é apenas para a gente poder ter uma ideia em relação da moral. Então, nesse processo que o Chico coloca, que o Emmanuel também o chama atenção para poder a prática do bem, é para que realmente os valores aprendidos não se corrompam, que a gente não perca o que nós estamos aprendendo isso. Independente da situação que nós estamos passando, é uma oportunidade para a gente poder crescer, porque, olha só, nós temos essa vestimenta, essa moradia, o nosso trabalho, a natureza que é bela, pessoas magníficas que estão perto de nós, não importa o volume, mas sim a qualidade dessas pessoas. Então, nós devemos ser gratos por isso. Quantas pessoas hoje não estão nas condições que nós estamos trabalhando, estão no manicômio, as outras estão adoecidas, não têm essa liberdade de ir e de vir. Então, se a gente pensar, a gente tem muito a agradecer. Né? Comentando mais alguma coisa, Flavinha? Não, é isso. É isso? Então tá bom. Então, nós vamos encerrando por aqui as nossas atividades no dia de hoje. Né? E na próxima semana nós já vamos estar iniciando com a primeira questão do Livro dos Espíritos. Sim. E essa primeira questão é bastante comentada por Miramês e também trazendo conhecimento pertinente também da obra de Joana de Ângeles. Flavinha, você quer fazer a nossa prece de encerramento? Faço sim. Então, nesse momento, vamos agradecer aos amigos espirituais, a Jesus, nosso mestre, nosso guia, a Deus, por mais essas reflexões de hoje, que nós possamos aprender cada vez mais com esses estudos para que a nossa própria vida, nosso próprio espírito se renove, se modifique, melhore-se. Que assim os estudos dessa doutrina dos espíritos que a gente tanto admira possa fazer a diferença na vida de cada um que nos assiste, que nos acompanha. Muito obrigada, Jesus, obrigada aos amigos, que assim seja. Que assim seja. Tudo de bom para todo mundo e até a semana que vem. Até. Tchau. Tchau, tchau.